Bom dia, gente. Tudo bem? Me conta o que vocês acharam das atividades da semana passada. Bom dia. Foi de boa, Fernanda. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Ai, que bom. Fico satisfeita de saber que vocês conseguiram fazer bem. Essa semana é a progressão geométrica. É bem parecido com a progressão aritmética, é que a gente tem que pensar que na progressão aritmética se soma uma constante para o próximo termo, e na progressão geométrica se multiplica, né, uma constante para o próximo termo. Então, a diferença é só essa. Na progressão aritmética, a gente, para achar a razão, vocês lembram, você pega um termo e subtrai do anterior. Aqui vocês vão ver que é só dividir, né? E aí você acha qual que é a razão. Então, é bem parecido. Como somar é mais fácil que multiplicar, mas está tudo interligado, né? Porque, na verdade, uma multiplicação nada mais é do que uma soma de vários fatores iguais, né? Então, está tudo interligado. Então, a gente vai começar e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir questionando. Antes, só, eu queria dar um recado importante. Na semana que vem, na quarta, é feriado aqui em Três Pontas, né? É feriado municipal. E pelo que a Fabiane comentou na nossa reunião, vai ser feriado mesmo, tá? Vai seguir o nosso calendário, então nós não teremos a nossa aula de quarta-feira da semana que vem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns vídeos para vocês assistirem, mas eu olhei a semana 3 do PET 4, é bem tranquilo, é um conteúdo que vocês já viram. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade para resolver sistema, né? Então, para verificar a solução, vou postar o vídeo lá e qualquer dúvida que vocês for tendo também, vocês podem ir me questionando, tá bom? Antes da gente começar, falar sobre PG, nós vamos fazer só a correção do game da semana, né? O Kahoot. Vamos lá. Eu tive algumas coisas interessantes, né? Vamos lembrar aqui, ó. Uma das perguntas foi, qual a sequência representa uma PA, que é uma progressão aritmética? E eu dei essas alternativas aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Do 2 para o 4, eu somei 2. Mas do 4 para o 8, eu não estou somando 2, né? Eu estou somando 4. Então, na PA, a gente não soma, não é uma constante? Teve muita gente que marcou essa alternativa. Ó, do 8 para o 16, eu estou somando 8. Se a gente for pensar que a progressão aritmética, a gente soma uma constante, então isso não pode ser uma PA, né? Então, hoje nós vamos ver o que é isso aqui. Mas vamos lá, a resposta certa era essa, ó. Do 3 para o 6, do 6 para o 9, ó. Quanto que está sendo somado? 3, né? Aqui a gente tem uma PA de razão 3, essa era a alternativa certa. Essa daqui, ó, se você for contar, somou 3, aqui não somou 3, ó. Ó, somou 2, aqui somou 1. Então, a alternativa certa é essa daqui. Essa foi facinha e teve muita gente que colocou a vermelhinha lá. Apesar, a maioria acertou, mas teve muita gente que errou, já foi direto nessa primeira aqui. Então, vamos lá. A outra. Qual a razão dessa PA? Para a gente achar a razão, eu posso pegar qualquer termo e subtrair do seu anterior. Eu teria que fazer só isso, ó. E a gente vai encontrar que é 5, né? Essa teve bastante gente que acertou. Então, a alternativa é a azulzinha aqui. Ó, a outra. Calcular a soma dos 10 termos de uma PA, sabendo que o A1 é 10 e o A10 é menos 10. Peraí, deixa eu só aceitar aqui. Então, tá. Então, olha só. Para a gente somar... Opa, peraí. Gente, deixa eu aceitar aqui de novo. Eu apertei o botãozinho aqui da minha caneta. Aí, deu. Eu vou deixar essa baguncinha aqui, tá? Vou fazer de calma. Para a gente somar os 10 termos,
Eu não tenho que calcular, eu pego o primeiro, somo com o último e multiplico, no caso, 10 dividido por 2. Já vou pôr 5 aqui direto, que é somando 10 termos, certo? O A1 mais o A10 vai ficar 10 menos 10, e isso aqui dá 0. E 0 vezes qualquer coisa, não importa o número que está aqui, pode ser o 5 ou outra coisa, vai ser 0. Então, só pelo fato do primeiro e o último serem opostos, essa soma dá 0, certo? Então, a alternativa, aqui é azulzinha, 0. Ô, gente, tá entendendo? O pessoal que errou aí, essa aqui foi a que a gente teve mais erro lá no jogo, foi essa, né? Mas teve bastante gente que acertou, mas foi a que a gente teve mais erro lá. Todo mundo entendeu por que é 0? Eu tenho que somar o primeiro com o último, multiplicar pela metade, mas qualquer multiplicação que eu faço por 0 dá 0, né? Ah, beleza. Então, vamos lá, ó, a próxima aqui. Qual a soma dos 10 termos da PA? Que o primeiro termo é 2 e o último termo é igual a 20. Aí a gente tem que fazer soma dos 10, primeiro termo 2, mais o último 20. Eu quero somar, 10 termos, eu posso colocar 10 dividido por 2, eu já posso multiplicar por 5 direto. Vou pôr a fórmula aqui para vocês lembrarem, ó. Eu pego o primeiro, somo com o 10º termo, e aí seria 10 dividido por 2. Essa é a soma dos 10 termos, tá? E aí, então, por isso que é 5, que eu já dividi aqui, tá? 10 dividido por 2, já pus o 5 aqui direto. Então, vai ficar o quê? 22 vezes 5. Aí, eu não lembro, 110. 110. Isso, 110. Ok? Aí, esse aqui era só fazer essa continha. Ó, a outra aqui, qual o resultado da soma dos números de 1 a 1000? Essa aqui era até fácil de resolver pelo fato da gente ter feito de 1 a 100, né, na aula. Então, eu vou pegar 1 mais 1000 vezes 500 termos. 1 mais 1000, 1001 vezes 500. Isso aqui dá 500, né? Isso mesmo? Olha lá. Essa alternativa. Certo? Tudo bem, gente? O Kahoot da semana foi facinho, não foi? O que vocês acharam? Eu tive bastante gente que acertou lá as questões e tal, mas... Falei, ó, cadê os meninos dessa semana? O pódio dessa semana foi só menina, hein? Cadê os meninos? Tava fácil, né, Val? A Val não pode falar aí, ó. Ficou em primeiro? Ah, muito bom. Essa semana foi facinho. Essa outra semana vai ser fácil também, hein? Tem que prestar atenção, vai ser de progressão geométrica. Então, vamos lá. Nós vamos começar agora progressão geométrica. Ó, a definição, ele fala o seguinte, é também uma sequência, igualzinha a PA, a sequência também, a PG também é uma sequência numérica, certo? Em que, peraí, deixa eu aceitar aqui. Em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Então, a mesma coisa, na PA, um termo eu somo e vou achando o próximo, não é? Na PG, eu multiplico. Então, a PA e a PG, a diferença é que um é soma e o outro é multiplicação. Ó, razão da PG, a gente não vai indicar por R, tá? Razão da PG, que. Então, tá. Então, vamos lá. Sequência. Vamos pensar aqui, ó. 2 menos 2, 2 menos 2, até o infinito. Então, ó, tem as reticências, ela não termina, infinita. Razão menos 1. Por quê? Quando eu multiplico 2 vezes menos 1, eu vou encontrar menos 2. Quando eu multiplico menos 2 vezes menos 1, eu vou... Entenderam, gente? Aí a gente vai fazendo. Então, isso daqui é chamado... Eu coloquei vários vídeos para vocês também essa semana. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, são 8 vídeos, é bastante. Mas para vocês treinarem, tem vários tipos de exercícios. Mas é bem facinho. Ó, aí o que acontece aqui? Toda vez que a gente tem uma PG, que a razão, ela é negativa, uma hora, vocês concordam que vai dar um número positivo,
outra hora vai dar um número negativo. Aí eu pego esse negativo, multiplico por um negativo, vai ficar sinais iguais. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, a gente fala que ela é uma PG oscilante. Ela é chamada de oscilante. Porque ela fica oscilando, uma hora dá positivo, outra hora dá negativo, uma hora dá positivo, outra hora dá negativo. Então, toda vez que a razão nossa é um número menor que zero, acontece uma PG oscilante. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me param, viu? A gente vai tirando as dúvidas aqui. Então, vamos lá. Todo mundo que está entendendo? Perfeito. Ó, olha essa sequência aqui, ó. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e 1 sobre 16. Olha, ela terminou, não tem reticências aqui. Se ela terminou, ela é finita, ela teve fim. E a razão dela é meio, porque pego 1, multiplico por meio, dá meio. Pego meio, multiplico por meio, dá 1/4. Porque na multiplicação de fração, a gente tem que lembrar que nós multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Então, quando eu tiver isso daqui, meio vezes meio, vai ficar 2 vezes 2, 1/4. Quando eu pegar esse 1/4 e fizer vezes meio, vai ficar 1 vezes 1 em cima, que vai ser 1, e o 4 vezes 2, 8, e assim por diante. Então, razão, meio. Aí eu quero perguntar para vocês acham que essa PG, ela está crescendo ou ela está decrescendo? Os números dela. Decrescendo, muito bem. Então, está ficando cada vez menor. A gente sabe que numa fração, quanto maior o denominador, menor o número vai ficando, né? Porque eu estou dividindo 1 por muito mais. É a mesma coisa, eu pegar uma bala e dividir para 2 pessoas, eu vou ganhar um número eu vou ganhar um pedaço maior do que eu pegar uma bala e dividir para 16 pessoas. Eu vou ganhar um pedacinho desse tamanhozinho. Então, quanto mais o numerador, o denominador, quanto maior ele é, menor o número fica. Então, essa aqui é uma PG decrescente. Ô, gente, tem várias coisas que vocês têm que olhar para saber se a PG é crescente ou decrescente, se a gente for só olhar em relação ao primeiro termo e a razão. Mas não vai dar para a gente ficar falando muito, eu coloquei os vídeos lá para vocês assistirem, mas o mais importante é que quando você olha para a PG, você tem que olhar se o número está aumentando ou diminuindo, tá? Mas vamos lá. Um outro exemplo aqui, a sequência. 1, 4, 16, 64. Então, quer dizer que eu estou multiplicando cada um por 4, certo? Então, a minha, ó, reticências no final, PG infinita e a razão 4. E aqui, ó, os números estão aumentando, então esse é um exemplo de crescente. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Bem parecido com a PA, né, gente? PA soma, PG multiplica. Perfeito. Então, vamos lá. Ó, vamos pegar essa PG aqui. Então, tá. Aí eu peguei aqui. Qual que é a razão dessa PG aqui? 3, né? Muito bem. Por que 3? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E assim por diante. Então, nós temos uma razão. Lembrando, ó, a razão na PG é Q, não é R, tá bom? Razão 3. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. A gente sempre acha a razão, vou escrever aqui, ó. Quando você tem que achar, ou você vai olhando aqui, igual a gente fez, eu tô vendo que eu tô multiplicando, né, por 3, então tá fácil. Mas se você precisar, você pode pegar um termo e dividir pelo seu anterior. E aí, quando você divide, também você acha. Então, você pega esse. Ou você pega o primeiro, multiplica e vê qual que é. Ou você pega esse segundo e divide e vê qual que é. Dá na mesma, não é isso? Certo? Então, vamos lá. Vamos achar o termo geral de uma PG, ó. Vocês concordam que o A2, ele é... O A2 é esse aqui, ó. Lembrando que A1 é o nome que nós damos para o primeiro termo. Quem que é o A1 dessa PG? O 2. O A2 é o nome que nós damos para o segundo termo da PG, e assim por diante. A3 e assim por diante. Tá, então vamos lá. O A2, que é o 6,
ele não é igual ao 2 vezes a razão? Olha aqui, ó, se eu fosse escrever o A2, que é o 6, é igual ao A1 vezes a razão, certo? Isso aqui que está escrito aqui, ó. O A2 é igual ao A1 vezes a razão. Então, eu vou escrever os outros termos da PG, todos com relação ao A1, igual a gente fez para fazer a PA, tá bom? Ó, quem que é o A3? O A3, que é esse 18, olha lá, ele é o A1, que é o 2, certo? Ele é o A1, vezes quantas razões? Ó, eu estou fazendo vezes 3 vezes 3. Só que o que acontece? Um número multiplicado por ele mesmo é quanto mesmo? Quando eu multiplico ele vezes ele mesmo, como que a gente escreve? Ele é elevado ao quadrado. Perfeito, ele é elevado ao quadrado. Então, aqui não é soma, então aqui é uma multiplicação. Então, como é que é? O A1 vezes a minha razão elevado ao quadrado, porque é vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho que fazer o 3 ao quadrado. Seria isso, ó. O 18 é a mesma coisa que o A1, que é 2, vezes 3 ao quadrado. Ó, se você fizer 3 ao quadrado é 9, vezes o 2 é 18, certo? Uma maneira de escrever. Olha o A4. O A4 eu teria que fazer vezes 3 de novo. Então, se eu pegar o A1, eu vou fazer vezes a razão ao cubo. Vezes 3, vezes 3, vezes 3. É ele vezes ele mesmo, 3 vezes. Certinho, gente? Tá entendendo aqui? Tudo certo. Perfeito. Então, vamos para frente. Ó, chegando lá, AN, o enésimo termo. Pode ser qualquer termo, né? Eu posso falar de uma determinada posição, ou eu posso falar que é o último termo. Numa PG infinita, é um termo de uma determinada posição. Numa PG finita, eu posso falar até que é o último termo. Na infinita, não tem como falar que é o último. Mas é um termo de uma determinada posição. É sempre para eu calcular. Eu pego o primeiro e multiplico. Vamos observar. Quando era para eu achar A2, o expoente aqui é 1. Quando foi para eu achar o A3, o expoente foi 2. A mesma coisa, ó, o 4, o expoente foi 3. Ou seja, N é 1 abaixo, ó, sempre 1 abaixo. N menos 1 é 1 abaixo do N. Então, para eu achar o AN, basta eu pegar o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. E aí, então, esse é o nosso termo geral da PG. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender? Certo. Todo mundo tá falando. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, hein? Perfeito. Vamos lá, então. Todo mundo disse que entendeu. Vamos fazer um exemplo bem simplesinho aqui, ó. Identifique as sequências que representam progressões geométricas. Então, agora vocês vão falar para mim. A letra A, vocês acham que é uma PG? Se vocês acharem que é uma PG, vocês me falam qual que é a razão dessa PG. Se vocês acharem que não, aí não tem razão, né? Vamos lá, gente. A letra A é uma PG? Roger acha que não. Alguém acha que é? Não. Estão na dúvida. Vamos lá. Ó, raiz de 2. O próximo, 2. O outro, 2 raiz de 2. E o outro, 4. Tá, então vamos fazer uma coisa. Para você, quando você tiver dúvida, eu não falei que você tem que multiplicar sempre e ter o próximo? Então tá, vamos pegar aqui a razão. Eu posso pegar esse termo e dividir por esse. Então, 2 dividido por raiz de 2. Tem que ser igual a esse termo aqui, dividido por esse, porque todos têm que dar o mesmo, né? Então, 2 raiz de 2, dividido por 2. Que tem que ser igual a esse, dividido por esse, que tem que ser igual a 4, dividido por 2 raiz de 2. Aí, a gente vai analisar, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui. Esse daqui tá dando raiz de 2. Esses aqui, ó, vamos pegar aqui. Vamos fazer isso daqui para vocês verem. Ó, vamos pegar esse daqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente não deixa a raiz no denominador? Falei disso no começo do ano com vocês. Então, ó, 2 sobre raiz de 2
vezes raiz de 2 sobre 2, a gente racionaliza, não é isso? Isso aqui vai dar 2, raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E aí eu corto, isso deu raiz de 2. Então, essa daqui está dando raiz de 2, essa razão. Essa daqui também está dando raiz de 2, ó. Vamos ver se essa aqui dá raiz de 2? Dá, ó, porque aqui é 2 sobre raiz de 2, que é o mesmo desse daqui. Se eu racionalizar, eu vou chegar aqui. Ou seja, essa daqui é uma PG crescente com razão raiz de 2. Vacalhei um pouquinho? Vocês acharam difícil? Vocês conseguiram entender? É meio complicadinho. Meio complicado, meio confuso. Tá. Então, bem. Então, vamos lá. Ó, é porque aqui é multiplicação. E aí, eu coloquei uma raiz, e aí vocês já acharam um pouquinho mais difícil. Mas vamos pensar aqui numa coisa, ó. Se você fosse pensar como multiplicação, então, vamos esquecer isso daqui, porque isso aqui é importante, né? Mas vamos colocar aqui esse daqui que vocês acharam difícil. Para eu pegar uma raiz de 2 para chegar no 2, eu tenho que multiplicar por quanto? Só raiz de 2 vezes raiz de 2 é que vai dar 2. Vocês concordam? Porque aqui eu poderia pensar em raiz de 2 ao quadrado, e aí eu elimino, né, a raiz com o expoente, ou eu poderia pensar em raiz de 4, que é 2, certo? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, quer dizer que se eu multiplicar aqui por raiz de 2, eu vou encontrar 2. Se eu multiplicar aqui por raiz de 2, eu vou encontrar 2 raiz de 2. E se eu multiplicar esse 2 raiz de 2 por raiz de 2, então vamos pensar, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, e isso daqui, ó, é 2 também, que dá 4. Ou seja, eu estou a cada termo multiplicando por raiz de 2. Ficou mais claro ou não? Sim? Se vocês não entenderem, vocês me falam. Tá, então vamos lá. Ó, essa letra B, vocês acham que é uma PG? Não é. Não? Perfeito, não é mesmo. Porque o que acontece? Ó, se você dividir 15 por 5, você vai achar 3. Então, aqui quer dizer que você está multiplicando por 3. Você pode pensar em 5 vezes 3, 15. Mas se você pegasse para multiplicar 15 vezes 3, não ia dar 75, né? 15 vezes 3 é 45. Ou seja, isso não é uma PG. Porque quando você divide o 15 pelo 5, dá diferente de dividir 75 por 15. Então, ou seja, ali não está tendo uma mesma razão. A razão tem que ser a mesma. Cada um que você dividir tem que dar o mesmo tanto. Ou você pensar numa multiplicação, né, de um termo constante sendo multiplicado. Tudo bem? Letra C, gente. Perfeito, Pedro. Uhum. É uma PG com razão menos 2, é uma PG oscilante. Então, ó, a primeira a gente achou crescente, a segunda não foi PG, e essa daqui, ela fica oscilando, certo? Razão menos 2. Eu pego menos 3, multiplico por menos 2, é 6 positivo. Multiplico por menos 2, menos 12, e assim por diante. Letra D, vamos lá? Sim, de razão 4. Perfeito, gente. Muito bem. Então, crescente, né? Eu estou cada vez aumentando mais os valores delas. Então, né, dos termos. E a letra E? Sim? E a razão? Ninguém colocou. Das outras falaram a razão. Ih, será? Ó, para eu multiplicar aqui, vocês concordam que eu tenho que fazer vezes 2 aqui? Só que aqui tem que ser 1, ó. Para continuar o numerador sendo 1, então é 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 2, 6. O
sinal se manteve, ó. Aqui ficou bagunçadinho, mas para vocês entenderem. Aqui o sinal está se mantendo. Então, ó, se eu fizer vezes meio, aqui, de novo, ó, vezes meio. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 2, 12. E aí o sinal se mantém, porque eu estou sempre multiplicando esse número negativo por um positivo. Então, vai dar sempre negativo mesmo. Todo mundo entendeu? Não é 2, não, nem 3, né, no caso. É meio. Tudo bem, gente? Meio? Sim, então tá. Perfeito, vamos lá. Que PG que é essa aqui? Crescente, decrescente, oscilante? Crescente. Por que crescente? Quem sabe explicar por que ela é crescente? Porque ela é negativa. Isso. Então, vamos pensar, gente. Quanto maior um número é de sinal negativo, menor ele vale, né? Então, por exemplo, o módulo dele. Vamos pensar módulo, quando eu falo módulo, eu não penso no sinal. Em módulo, quanto maior o módulo de um número é, se eu colocar o sinal negativo, ele fica pequeno. Então, vamos pensar, por exemplo, em temperatura. Você pega lá no termômetro. Se eu pego menos 50 graus, é uma temperatura muito baixa, ou seja, um número muito pequeno, uma temperatura muito baixa. Agora, se eu pego um número, lembra que a gente comentou, né, ó, 1 sobre 24, se fosse positivo, ele é um número muito pequeno. Só que como ele está com o sinal negativo, então ele acaba ficando maior. Ó, vamos fazer aqui uma coisa, que é o 0, que é o menos 1. Eu sei, ó, menos 1, vamos pegar aqui menos 2, aqui é o 1, aqui é o 2. Minha reta não está muito coisa não, mas só para a gente entender uma coisa. Esse aqui é o eixo numerado, né, eixo real. Vamos pensar numa coisa. Menos 1/3, ele está desse lado negativo. E quanto mais para cá o número vem, menor ele fica. Quanto mais para lá o número vai, maior ele fica. Certo? Então tá, então peraí. Eu tenho 1/3 aqui. 1/3 é eu pegar esse espaço aqui e dividir em 3. Menos 1/3. Perfeito. Então, menos 1/3 aqui. Menos 1/6, estou dividindo em 6 aí. Dividir em 6. Então, tá. Eu só coloquei, tá certo. Então, menos 1/3. Acho que eu coloquei ao contrário aqui, né, gente? Agora, me perdi aqui do 1/3. Vou colocar aqui. Seria menos 1 sobre 24. Depois, menos 1, 12. Aqui vai ficar ruim. Eu não vou conseguir escrever menos 1/6 e menos 1/3, mas mais ou menos assim, só para a gente entender. Não ficou bom a minha reta aqui, não. Mas, ó, quanto menor, quanto mais para cá, menor o número é. Esse 1/24, ele está mais para cá, ele está crescendo o número. Conseguiram entender? É que essa questão do sinal, eu sei que vocês confundem um pouquinho. Vai ter que mandar uns vídeos dessa parte para vocês, gente, se vocês quiserem, eu mando, hein? Não dá para a gente ficar falando aqui tudo da parte, né, de número negativo e tal, mas se vocês quiserem, vocês me falam, eu mando. Precisa não? Então, perfeito, então vamos lá. Ó, ai, desculpa, coloquei aqui. E essa aqui, agora vocês já viram, né? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Não, né? Não é uma PA. Não, desculpa, PG, olha eu falando PA. Não é uma PG. Por que que não é uma PG? Porque quando eu multiplico aqui, ó, eu teria que multiplicar por 2, para dar 2 raiz de 3. Se eu multiplicasse esse aqui por 2, eu ia encontrar 4 raiz de 3 e não 3 raiz de 3. Então, essa daqui não é uma PG, certo? Eita, povo bom de serviço. É isso aí, muito bom. Ficou meio bagunçadinho aqui, mas eu acho que tá dando pra gente entender. Vamos lá, ó. Calcular um exercício aqui, ó. O primeiro termo dessa PG é 4.
a razão é 3 e ele está perguntando o sexto termo. Como é que eu faço para calcular? A gente já sabe que o sexto termo é calculado. Eu pego o A1, o que eu faço mesmo? Multiplico por... Para eu achar o sexto. Já esqueceram, gente? Multiplica por 3 elevado à quinta, não é? Isso. Nicolas, ó, vamos lá. Eu vou multiplicar pela razão elevada à quinta potência. Isso, aham. Eu não vou multiplicar por 5 vezes a razão, e sim, isso, o Q elevado à quinta potência. Porque lembra que eu estou multiplicando essa razão, ela vezes ela mesmo, tá bom? Ela vezes ela mesmo 5 vezes. Então, por isso, a quinta potência, certo? Então, vamos lá. O A1 é 4 e a razão é 3. O A6 é o meu A1 vezes a razão elevada à quinta. Lembrando que esse 5 é só pegar e fazer 6 menos 1. Ô, gente, na aula da semana passada, eu falei sobre uma outra fórmula também da PA e vou falar aqui sobre uma outra fórmula da PG também. Ó, lá eu coloquei para vocês que o AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Eu tenho N e aqui eu tenho N menos 1. Se eu não tiver o A1, igual acho que foi o Miguel que me perguntou da PA na semana passada, eu posso colocar qualquer outro termo. Então, eu quero um outro termo que não seja o A1, eu tenho um outro. Então, eu vou fazer a razão elevado a N menos K. Ao invés de ser N menos 1, eu faço N menos K. Isso também pode ser feito aqui, tá? Porque a diferença de N para K vai ser o número de razões que ele vai fazer ela vezes ela mesma. Tudo bem até aqui, gente? Tô falando que às vezes aparece algum exercício para vocês fazerem desse jeito, tá? Então tá. Então vamos aqui, ó. Vamos focar no nosso exercício. A gente precisa, o nosso exercício é bem simplesinho, é só isso daqui. A6, 4, que é o A1, que já foi dado aqui, vezes a razão 3 elevado à quinta. Aí é só fazer as continhas, né, gente? Lembrando que sempre nós vamos resolver a potência primeiro, vai fazer 3 à quinta, depois que achar esse valor, multiplica por 4. E aí vocês vão encontrar esse valor do A6, 972. Bom, vamos para um outro exercício aqui, ó. Em uma PG crescente, olha aqui, ó, o que eu estava falando lá na outra, ó. Terceiro termo vale menos 80. Sétimo termo vale menos 5. Ou seja, ele não me deu o primeiro termo, ele me deu o terceiro e o sétimo. E está perguntando o primeiro termo. Então, primeira coisa, a gente vai fazer com relação àquela fórmula que eu falei, tá? Então, em vez de eu fazer em relação ao A1, eu posso fazer em relação a outro termo. Então, eu vou escrever assim, ó, A7 é igual ao A3. Quanto que é 7 menos 3? Ó, 4. Então, por isso que está elevado à quarta potência aqui, certo? Então, vamos lá. Menos 5 é o meu A7, observa aqui. O meu A3 é o menos 80. A razão eu não tenho. Então, a primeira coisa que nós vamos achar aqui é a razão. Depois que eu tiver a razão, eu consigo calcular o primeiro termo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse menos 80, ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo aqui. Então, ele vai ficar assim, menos 5 dividido por menos 80, igual aqui a quarta. Eu peguei esse, ó, passei ele dividindo para cá. Então, ó, negativo dividido por negativo vai dar positivo, ok? E aí, quando você fizer a simplificação, 1/16. Como que eu acho aqui, ó? Igualzinho para a gente achar raiz quadrada, quando você tinha um termo ao quadrado, você não fazia mais ou menos a raiz quadrada? Aqui é que é a quarta, então é mais ou menos a raiz quarta de 1/16. Calcular a raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, não importa. O que você vai fazer? Fatora. Se você tem dúvida, fatora, tá? Essa aqui é uma raiz fácil. Mas, se você tem dúvida, fatora. Da fração,
Extrai raiz do primeiro, extrai raiz do numerador e do denominador, normalmente. Raiz quadrada, cúbica, qualquer raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes é 1. Então, raiz quarta de 1 é 1, né? A de 1 é muito fácil. Eu preciso pensar no 16. Então, se você tem dúvida, faz aí no cantinho, fatora. Essa aqui é fácil, mas eu vou fazer, ó. Dá para dividir por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. O que acontece? Ó, 1, 2, 3, 4. Ótimo, isso aqui, ó, 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Então, quando... Eu vou fazer só do 2 aqui, só para relembrar vocês. Se eu tivesse... Não vou fazer do 16, não. Ó. Quando eu tenho isso, eu não posso simplificar aqui a raiz com esse 4, e aí isso não dá 2? Então, aqui é a mesma coisa. Isso vai dar mais ou menos meio. Vocês conseguiram entender isso daqui, gente? Lembrou como é que faz essas continhas? Isso aqui é coisa lá do ensino fundamental, tem que lembrar, hein? Estão lembrados, não? Não, Val? Pedro lembra? Mais ou menos, dó. Agora a gente vai precisar fazer continha, hein? Vai precisar dessas regras básicas de radiciação. Ó, quero mostrar uma coisa para vocês. Enunciado é importante. Olha aqui o que ele escreveu. PG crescente. Então, o que acontece? A minha PG é crescente, eu só vou poder ter o meio como valor. Por quê? Porque se eu usar o negativo, ela vai oscilar, lembra disso? Ela não vai ser crescente, ela vai ficar oscilando. Então, aqui só vai valer o positivo. Tem que tomar cuidado, tem alguns exercícios, gente, que as duas razões encontradas, tanto a negativa quanto a positiva, vale, e você vai ter que usar as duas, tá? Neste caso nosso, no enunciado, falou crescente, então nós vamos usar só a positiva. Bom, então vamos lá. A3 é igual a A1 vezes Q ao quadrado. Eu usei o A3, eu poderia ter usado o A7 também. Vocês concordam? Aqui, ó, eu usei o A3, o A1 vezes Q ao quadrado. Por quê? Porque ele está me pedindo o primeiro termo. Vamos lá, alguém fala para mim, se eu tivesse usado o A7, como é que eu ia escrever isso daqui? A7 igual a 1 vezes Q6. Isso, muito bem, Manuel. A7 é igual a 1 vezes Q elevado à sexta potência. Então, vamos lá. Ó, peguei o A3 é menos 80. Estou descobrindo o A1, é o que eu não tenho. A razão eu já descobri meio elevado ao quadrado. E aí, menos 80, meio ao quadrado é 1/4. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que A1 dividido por 4. Eu posso pegar esse 4 que está sendo dividido e multiplicar aqui, ó. Então, 4 vezes 80 é 320. Como tem o menos, menos 320. Certo? E aí, a gente encontrou o nosso primeiro termo que foi solicitado. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Quer fazer alguma pergunta? Beleza. Então, vamos para a próxima. Essa semana também vocês têm a mesma coisa da semana passada, viu? Tem um pouco de exercício de PG, depois vem soma da PG, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos falar um pouquinho de soma, porque vocês vão precisar disso daqui. A soma dos N primeiros termos da PG é dada por... Então, gente, lá está explicando toda a questão de como que se chegou nisso. É um pouquinho mais complicado do que o da semana passada. Não vou me estender muito, porque eu tenho umas coisinhas para falar para vocês, senão a nossa aula vai ficar muito grande. Mas é simplesmente manobras de multiplica os dois termos pela razão, depois subtrai ali, e aí vocês chegam naquela fórmula, tá? Vamos passar aqui mais rapidinho para a gente não se estender muito, ó. Para eu somar os N termos de uma PG, eu preciso do A1, eu vou multiplicar, ó, tem que estar dentro do parênteses, tá, gente? Porque senão a gente está multiplicando só pelo 1, se ficar sem o parênteses. Então, dentro do parênteses, porque nós estamos multiplicando por essa operação. 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. E aí, vou contar uma historinha aqui para vocês. Ó, tem uma lenda que conta que um rei perguntou ao inventor do xadrez o que ele queria como recompensa pela invenção. Olha o que o inventor falou, gente.
um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 grãos pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta, 16 pela quinta e assim por diante. Sempre dobrando a quantidade a cada nova casa. O rei pensou, tá moleza, 1 grão pela primeira, eu vou dobrando? Quantas casas tem um tabuleiro de xadrez, né? Então, o tabuleiro tem 64 casas. Então, o inventor é uma PG, vocês concordam? Ele vai dobrando, então a minha razão é 2. Até aqui, tranquilinho, né? Olha só o que aconteceu. A soma de tudo o que ele ia ganhar é essa, né? Então, vamos pensar aqui, ó, são 64. Então, a soma de 64, quem que é o A1? É 1 grão de trigo, né? Então, 1 vezes 1 menos 2 elevado a 64. A razão 2, observa aqui, ó, no lugar do que 2, a razão elevada a n, 64. E embaixo 1 menos 2. Quando faz essa conta, 1 menos 2 elevado a 64, porque aqui embaixo vai dar 1 menos 2 dá menos 1. Então, aí aqui a gente, eu só tenho que trocar, gente, ficou o contrário, né? Menos 1 mais 2 a 64, porque como vai estar dividido por menos 1, eu estou trocando o valor lá de cima, tá? Então, é uma divisão com sinais opostos. Então, por isso que trocou aqui. E aí, o que acontece? 2 a 64 menos 1 dá 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615. Ou seja, coitado do rei, para ele cultivar essa quantidade de trigo, ele precisaria de 16 milhões de planetas iguais à Terra. Pouquinho, né? Olha o que uma PG faz. Se a pessoa não tiver noção, diz a lenda que esse cara faliu o rei, né? Porque o rei aceitou o desafio, pensou que era pouquinho, e dobrando 64 casas, né? E olha o que aconteceu. Bom, vou falar um pouquinho de Covid-19, porque Covid-19 é PG, né? A gente está vivendo isso aí, só para vocês entenderem o que acontece. Olha aqui, ó. Na revista Exame, né, da Abril, falou assim, ó, olha o que está marcado aqui, ó. De acordo com um estudo feito por Robin Thompson, um pesquisador da Universidade de Oxford, especializado em matemática biológica, uma matéria que quem gosta aí de matemática e de biologia pode ir pensando, tá em alta essa profissão, viu? Cada indivíduo contaminado poderia infectar com um novo coronavírus de 3 a 5 pessoas. Isso, claro, se a gente não fizesse isolamento, né, se a gente tivesse uma vida totalmente normal, sem uso de máscara e tudo mais. Então, o que acontece? Vamos pegar o menor, vou pegar que cada uma pessoa contamina 3, tá bom? Vamos ver o que acontece durante um mês? Olha só, no primeiro dia nós temos uma pessoa contaminada. No segundo dia, então ela vai contaminar 3. No terceiro, cada uma dessas 3 contamina 3, 9. No quarto, 27. Ou seja, uma PG de razão 3. Muito bem. Isso aí. Vamos ver em 30 dias, um mês, o que acontece? Primeiro, eu vou ter que achar quem que é o A30. Primeiro, o A30, que é o meu 30º dia, quantas pessoas contaminadas no 30º dia. O que acontece, gente, vocês têm que ter em mente que aqui é uma pessoa contaminada nesse dia, 3 contaminados nesse dia, mas a soma é outra coisa, somar é outra coisa, tá bom? Então, vamos lá, o A30 é o meu A1 vezes a minha razão elevada a 29, lembra 30 menos 1, ok? Razão aqui, vocês falaram para mim que é 3, então é 1 vezes 3 é 29. Olha aqui, 68 trilhões, acho que é isso, né? 68 trilhões, 630 bilhões, 773 milhões, 364.883. Isso seria o número de pessoas contaminadas no 30º dia da pandemia, certo? E ainda a gente tem que pensar que tem a soma, né?
Vamos ver quantas pessoas foram contaminadas em 30 dias. Isso se a gente não cuidasse, é claro, né? Então, a soma. Pego A1 é 1, então tá aqui. O Q elevado a N, 3 elevado a 30, menos 1. Ô, gente, aqui tanto faz, tá? Eu quero chamar a atenção que essa parte aqui, ó, da fórmula, pode aparecer desse jeito aqui, ou pode aparecer assim também, ó. 1 menos QAN sobre 1 menos Q. Tanto faz, tá? Se for assim ou assim, tá? Dá na mesma, que a conta vai dar na mesma. Os sinais vão dar o mesmo. E aí, a hora que a gente fizer essa conta aqui, ó, o 1 multiplicado vai dar a mesma coisa, né? É um elemento neutro da multiplicação, então não preciso me preocupar com ele, eu só tenho que me preocupar com 3 elevado a 30 menos 1 dividido por 2, ok? E aí, fazendo essa continha, 102 trilhões de pessoas, quase 103 trilhões de pessoas contaminadas em 30 dias. Aí, por que a gente está tendo que fazer esse isolamento, usar máscara e tudo mais? Vocês acham? É muito, né? É. Isso mesmo, Pedro. Nossa, aí assim, por isso que a gente tem que... o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, quando são contaminadas, elas são isoladas, justamente para não passar para mais pessoas, porque senão nós estaríamos pego, né? Já teria todo mundo já pegado até em 30 dias. Ó, quero fazer um comentário. Essa aqui é a curva do total de casos de coronavírus no Brasil até 23 de março. Eu peguei lá no inicinho para a gente poder fazer a conta de um mês mesmo. Olha aqui, ó. Começando aqui, né, ó, no dia 1º, durante um mês, tá? Então, até dia 23. Quando a gente está falando de progressão geométrica, o gráfico dela dá uma exponencial, é uma função exponencial, uma coisa que a gente ainda vai estudar esse ano, eu acredito que eles ainda vão passar para vocês, e é muito interessante porque, como a gente, claro, a gente está trabalhando com expoente, não é isso? Então, a gente está trabalhando com expoente, então a gente está fazendo uma exponencial. Vou deixar uma tarefa para vocês me contarem, tá? Vocês podem mandar pode mandar lá no meu WhatsApp, alguma coisa. Ó, estou falando para vocês que a progressão geométrica, ela está relacionada com uma função exponencial, né? Ela cresce exponencialmente. E a progressão aritmética? Como que é o crescimento dela, né? Quando eu estou somando, tá? Vou deixar aí para vocês pesquisar e me contar. E me mostrar um gráfico. Pode dar um print numa tela se vocês acharem como é que é o gráfico de uma função, de uma PA. Tá bom? Com relação, qual a função que se relaciona com a PA? Bom, pessoal, a gente vai falar sobre os termos da PG infinita, quase que eu me esqueci, rapidinho. A PG finita, deixa eu só falar uma coisa. A soma, eu posso somar determinados números de termos numa PG infinita. Por exemplo, às vezes eu tenho uma PG infinita, mas eu quero que você some os 10 primeiros termos. Tudo bem? Vai fazer a soma de 10 termos. Eu tenho uma PG infinita, mas eu quero que você some 20. Então, você vai somar 20. Mas pode ser que peça para você somar os termos de uma PG infinita. Some os termos de uma PG. Se ela é infinita, então o que acontece é que a gente vai trabalhar sempre com razão variando de menos 1 a 1. E aí, com relação a isso daqui, como ela é uma fração, vocês concordam? Ó, vou pegar aqui, ó. Uma fração. Vamos pegar, sei lá, meio. Só para vocês entenderem. Se eu tenho que pegar essa razão e elevar um número muito grande, eu estou elevando ao infinito, né? Vamos colocar um número muito grande. Vocês concordam que quando eu elevo aqui a um número muito grande, aqui o meu expoente, o que vai acontecer? 1 elevado a qualquer coisa é 1. Mas o que acontece é que esse número aqui vai crescer demais da conta. Ele vai ficar muito grande. 2 elevado a um número, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pensa, a gente fez ali dobrando só o do 64, já deu aquele tantão. Você imagina elevar o infinito, né? Um número muito grande. Elevar o infinito? Não, elevar um número muito grande. Então, daria uma coisa enorme. O que acontece é que o 1 dividido por uma coisa enorme aqui embaixo, quando eu resolver, isso tende a ser 0. Né? E quanto mais eu divido 1 dividido por um número muito grande, ele vai ficar cada vez menor, tendendo a 0. Vocês entenderam o que eu falei? Não entendeu?
Então, vamos lá. Ó, o que eu estou tentando explicar para vocês que esse termo aqui da nossa soma, ele vai tender a zero pelo seguinte. A gente vai estar trabalhando com uma razão variando de menos 1 a 1. Então, eu tenho um intervalo, né, de menos 1 a 1. Ou seja, a gente está trabalhando com números decimais, números fracionários, tá bom? E aí, o que acontece? Eu peguei um exemplo de meio, contando, por exemplo, que a gente estivesse trabalhando com uma razão assim. Nesse termo aqui, da soma dos infinitos termos da minha PG, o que acontece? Eu ia ter que ter um momento que eu ia pegar essa razão, que é meio, e ter que elevar esse número infinito aqui, esse número grande, né? Não é um número infinito, porque infinito não é um número. Mas eu ia ter que elevar um número muito grande, né? Essa PG é infinita. O que acontece é que, vamos imaginar aqui, ó, você tem meio elevado, vamos pegar lá no 64, só para vocês lembrar. O rei lá, ele não fez elevar 64, já deu lá não sei quantos quintilhões. O que acontece? Você imagina que é 1 dividido por aqueles quintilhões aqui embaixo, a hora que você for fazer o resultado disso aqui, ó, um número gigante aqui embaixo. Certo? Aí o que acontece? Você pegar um número 1 e dividir por um número muito grande, isso tende a ser zero, né? Se você pega 1, divide por 2, é 0,5. Você pega 1, divide por 3, é 0,3. Pega 1, divide por 4, é 0,25. Ou seja, está cada vez mais próximo do zero. Então, quanto mais eu aumento o meu denominador, então eu estou dividindo 1 por um número muito grande, eu estou fazendo esse número ficar cada vez mais próximo do zero. Conseguiram entender? É só isso, por enquanto, que eu quero que vocês entendam. Sim, Pedro entendeu, Val, Cauê, perfeito. Então tá. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a soma dos termos de uma PG infinita é praticamente a mesma conta. O que acontece é que esse termo é zero, e 1 menos nada é 1. E eu multiplicar uma coisa por 1 é a mesma coisa que eu fazer aqui, ó. 1 menos 0. Uai, 1 menos 0 é 1, só que um número aqui, que é o A1, vezes 1, é ele mesmo. Então, por isso que a soma dos termos de uma PG infinita é só você pegar o A1 e você vai eliminar isso daqui, ó, dividido por 1 menos Q. Opa! Nossa, gente, fiz bagunça aqui. 1 menos Q. Conseguiram entender? Ó, a fórmula é a mesma. Na verdade, não é que a gente tem duas fórmulas. A fórmula é a mesma. É que, quando a gente está falando de soma de termos infinitos de uma PG, e a gente está trabalhando com essa razão, sempre vai ser essa razão, entre menos 1 e 1, porque eles nunca vão te pedir, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho uma razão 2. Numa PG infinita, não tem como você falar assim, a soma dos termos. Pensa, uma PG que cresce. Eu somar os termos infinitamente, vai tender ao infinito, né? Então, não tem lógica eu fazer esse cálculo. Então, o cálculo é feito quando a gente tem uma razão entre menos 1 e 1. Tudo bem, gente? E aí, quando você tiver essa razão, às vezes ele vai te pedir, calcule os termos, a soma dos termos dessa PG infinita. E aí, o que eu estou tentando explicar para vocês é que, na verdade, a soma dos termos de uma PG, que é A1, 1 menos Q na N, sobre 1 menos Q, esse termo aqui se anula. Porque se eu tenho essa condição, significa que ela é uma fração. Então, eu vou dividir um número por um número quase que infinito, né? Um muito próximo a um número muito grande, né? Quase que infinito, não. Um número muito grande. Tudo bem, gente? Aí, ao invés de você usar aquela fórmula, você pode já cair direto aqui. Ô, Fernando. Eu tinha visto uma fórmula de progressão aritmética e eu fiquei em dúvida para que eu usar ela. A fórmula é Sn é igual a razão dividido por 2 vezes n elevado ao quadrado mais A1 menos razão dividido por 2 vezes a razão. Não, ô Miguel, isso aí deve ser alguma coisa específica, né? Não é uma fórmula de PG isso daí, né? As fórmulas que a gente tem da PG são essas que eu passei para vocês. Isso aí deve ser uma atividade específica onde ele encontrou um termo,
né? Que pode ser escrito de uma certa forma. Eu nem consegui entender a sua fórmula direito, né? Na hora que você foi falando, é muito grande isso daí. Uhum. Então, isso aí deve ser um exercício específico, não é não? Ah, eu vi. Depois eu vou olhar aqui direito, que eu tinha pegado, aí o cara pegou. E ele até tinha explicado que daria para encontrar a razão e daria para encontrar também o primeiro termo através dessa fórmula. Eu fiquei meio que boiando. Entende? Faz o seguinte, então, Miguel, envia para mim onde que você viu isso, o que eu falo assim, o contexto onde que foi visto isso, se é num exercício, ou se foi, né, alguma explicação que ele estava dando para eu poder entender, porque o que eu sei até hoje, né, de PG, a gente encontra, né, os termos da PG, a gente encontra tendo dois termos, eu encontro outros, ou tendo um termo e a razão dá para a gente encontrar, né, então, assim, basicamente aquele termo geral que ajuda a gente a encontrar bastante coisa, e a soma dos termos. Isso aí que você falou, de verdade, eu não sei. Mas você me manda que a gente pode ver, tá bom? Eu vejo para você o que é para a gente entender. Ô, gente, até aqui tudo bem? Vocês tentam fazer os exercícios lá do PET e me conta, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato lá comigo. Por enquanto, a aula de hoje era só isso. Quero agradecer. Ô, Fernanda. Oi, pode falar. Porque que quanto mais aumenta o denominador para dividir por 1, mais perto do zero fica? Ó, pensa aqui comigo, Emanuel. Se você tem 1 para dividir para 2, vamos pensar no dinheiro? R$1. E você tem um monte de moedinha. Vamos colocar moedinhas tudo de 1 centavo, tá? R$1 em moedas de 1 centavo. Se você vai dividir para 2 pessoas, você vai dar quanto para cada pessoa? 50 centavos. Perfeito, 50 centavos. Então, 1 dividido por 2. Então, o teu denominador aqui na nossa conta é 2, certo? Vamos dividir para 3 pessoas, teu R$1? Você vai pegar 1, agora você está aumentando o teu denominador. Você está pegando 1 agora e dividindo por 3. Você vai dar? Dá uns 30 centavos para cada um, 33 centavos ainda sobra, né? Vai dar um restinho que não vai ter jeito de você dividir certinho, né? Porque é 33,33. Tá. Tá, então vamos pensar no R$1 dividido para 4 pessoas. Eu estou aumentando mais ainda teu denominador. Estou dividindo 1 por 4. Vai dar 25 centavos. Isso. Você está observando que quanto mais você aumenta o teu denominador, menos as pessoas estão ganhando, mais próximo de zero ela está ficando com 0 centavos? Vamos colocar assim? Agora, você imagina você dividir esse R$1 para 1.000 pessoas. Eles não iam ganhar nem quase que 1 centavo, nem quase não, nem 1 centavo cada um. Ou seja, eles iam ganhar quase que 0 centavos cada um, né, não? Ah, entendi. Certo, gente? Todo mundo conseguiu entender que quanto maior o meu denominador, estou pegando 1 e dividindo por um número muito grande, não vai dar nada para ninguém, né? Vou ficar praticamente zerado. Tudo bem, gente? Ó, vou mandar a lista de presença aí para vocês. Aí vocês assinando, vocês estão dispensados, tá? E eu agradeço vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu tô aqui para ajudar. É que de manhã, gente, eu até queria comentar uma coisa com vocês. De manhã eu fico por conta de vocês. À tarde, eu fico por conta das coisas do SEDUP. Então, às vezes, quando vocês me chamam à tarde, às vezes eu não consigo atender vocês com muita agilidade, não. Às vezes nem consigo mesmo. Mas aí, no outro dia de manhã, eu respondo, viu? Se eu não responder à tarde ou à noite, no outro dia eu respondo, tá? Mas durante a manhã, vocês podem me questionar, eu fico aqui por conta para responder, tirar dúvida de vocês. Obrigado, Fernando. Nada, gente. Até mais. Tchau, Roger. Tchauzinho, Pedro, Isabel, Cauê, Maria Eduarda. Tchau, Juan, Val. Tchau, Otávio. Eduardo.
Tchau, Caroline. Tchau, Fernanda. Até. Bom dia. Tchau, Miguel. Bom dia. Tchau, Lívia.